Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, dando sequência à nossa série de vídeos sobre biologia do solo. Hoje vamos falar sobre micorrizas, fungo micorrizas, né? As micorrizas são fungo, são aí uma das variantes dos fungos e extremamente importante para a produção orgânica, para todos os tipos de produção, principalmente a produção orgânica, devido a sua grande contribuição para a absorção de nutrientes da planta e várias outras funções também. Mas, a título de curiosidade, né, o termo micorriza é derivado do grego, que significa fungos raízes, né? Ou seja, fungo que tem raízes que são fungo com fungo de raízes, basicamente isso, né? Porque as micorrizas, na verdade, são grandes extensões de raízes, né? E são um fungo, né? E foi introduzido em 1885 por Albert Bernard Frank para descrever a interação simbiótica mutualista entre plantas e fungos do solo, né? Ou seja, uma relação entre fungos e planta através das raízes das plantas, em que tanto o fungo quanto a planta é beneficiada nesse processo. Por isso, um processo mutualista em que os dois lados são ajudados com esse processo. Nela ocorre primariamente o fluxo de carbono orgânico da planta hospedeira para o fungo micorrizo, né? A planta passa o carbono orgânico alimentando o fungo micorrizo e de elementos inorgânicos do fungo para a planta. Então o fungo passa elementos inorgânicos, nutrientes para a planta. E os dois lados, nesse caso, são beneficiados. E lembrando, pessoal, que o fungo micorriza ele só consegue sobreviver se ele estiver em associação com a planta, uma vez que o fungo não consegue produzir o seu próprio alimento. Apesar dele fazer a decomposição de matéria orgânica e também se alimentar um pouco, mas ele necessita para crescer, para ter grandes extensões, né, para estar no seu ápice, de uma relação com a planta para a planta alimentar ele e ele vai alimentar a planta, mas ele precisa receber nutrientes da planta para que ele possa realmente se desenvolver. Né, micorrizas são fungos associativos simbióticos, né? Esse micorriza são uma dessas espécies. A micorriza é uma espécie de fungo, né? Que faz associações com plantas em que ambos são beneficiados, tanto a planta como o fungo, né? A planta, né? Ela é beneficiada com essa associação, né? Através da absorção de fósforo orgânico pelo fungo da solução do solo. Como o fósforo ele se locomove muito pouco no solo, ele é muito estável, né? Tem nutrientes que se desloca bastante pelo solo e tem nutrientes que são mais estáveis. Os nutrientes que são mais estáveis, a planta só vai conseguir acessar ele crescendo as suas raízes. E nesse caso, como o fungo cresce muito rápido e se estende por grandes locais e penetra nos microporos onde as raízes da planta não conseguem penetrar, a absorção de fósforo pelo fungo, ou seja, é muito maior do que pela planta. Então, quando a planta, quando a planta ela associa com fungo, o fósforo, ela recebe muito mais fósforo através do fungo, através da micorriza. Conservação de fósforo em grânulos de polifosfato no váculos, armazenamento nas vesículas e o fósforo inorgânico é transferido para a parte aérea via xilema. Então são aí alguns benefícios. E o fungo micorriza se beneficia da planta de seguinte forma: transferência de carboidrato oriundo do fotossíntese. Então, né, a planta recebe alimento da micorriza e fornece nutriente para a micorriza. Uma desses são sacarose via floema. Nas raízes são hidrolisados glicose e frutose, transferência para o fungo pelo arbúsculo e transferência para o fungo
para os fungos rede de Heindt, né? Então são aí os benefícios que a planta vai fornecer para o fungo. As micorrizas podem ser ectomicorriza, né? Os fungos micorrizas podem ser ectomicorriza, em que o fungo enrola-se na raiz, mas não se penetra. Então a forma como o fungo micorriza vai se associar com a planta, né? Pode ser de forma ectomicorriza, em que o fungo vai enrolar na raiz da planta, mas ele não vai penetrar a planta literalmente, ele só vai enrolar, ele não vai perfurar ali a raiz da planta e penetrar na raiz da planta. Já as micorrizas absculares, né, no qual a rifa do fungo entra na raiz e penetra a parede celular das células radiculares, né, da raiz da planta, a parte radicular ali na raiz, as raízes do fungo penetram nessa parede celular, formando uma estrutura abscular dentro da parede celular, mas fora da membrana plasmática. Então aí temos dois jeitos em que dois tipos de associação, né? Tipo de micorriza que faz certos tipos de associação, né? As ectomicorrizas que apenas enrolam na raiz, mas não penetram, e as micorrizas absculares que penetra realmente aí a célula da planta, né? E faz associação, tem essa troca lá mesmo dentro da célula da planta. Como a micorriza se estende por grande parte, formando extensas raízes, tem acesso a muito mais nutrientes do que as plantas, né? Então, tem dois aspectos muito importantes que fazem com que as micorrizas tenham acesso a muito mais água e a muito mais nutrientes do que a planta. Primeiro, é o grande crescimento da micorriza. A micorriza ela se estende muito, cresce muito mais que as das plantas e forma tipo uma teia realmente na terra. E o segundo ponto é porque as micorrizas são bastante finas e ela consegue penetrar nos microporos. E nos microporos é onde fica mais água e também mais nutriente. A raiz da planta não vai conseguir penetrar os microporos, porque os microporos são extremamente finos, precisa de uma raiz extremamente fina. E as raízes extremamente finas da planta, elas são bem curtinhas. Já os micorriza, elas são muito grandes e bastante finas, então elas conseguem penetrar nos microporos e retirar dali água e nutriente. E se estende, cresce bastante rápido e se estende por grandes centenas aí de metros, né, debaixo da terra, formando uma teia e assim tem acesso a muito mais nutrientes. Quando a micorriza faz uma associação com a planta, é como se a planta dobrasse várias vezes o tamanho das suas raízes, né? Então, imagina uma situação uma micorriza, né? Já adulta, grande, com bastante raízes, e aí a gente planta uma planta, ela está iniciando a sua vida, daqui a pouco a raiz ela vai e faz uma associação com a micorriza. É uma micorriza já que tem uma grande extensão de raiz. Nesse exato momento é como se a planta multiplicasse várias vezes ali o tamanho da sua raiz, porque ela passa a ter acesso aos nutrientes que essa teia da micorriza consegue absorver e transportar para ela. Então ela tem um ganho de nutriente muito vantajoso, extremamente útil, né? Que a planta demoraria muito tempo desenvolvendo raízes e nunca teria acesso a todos os nutrientes que a micorriza tem num espaço de tempo muito menor. Com isso, tem acesso a muito mais nutriente e água, né? Uma vez que a micorriza, além de crescer muito mais, ela acessa os microporos, que a planta não tem essa capacidade de acessar. Os microporos é onde retém a água e uma grande quantidade dos nutrientes. Os fósforos, por exemplo, têm baixa mobilidade, ou seja, ele se desloca pouco na terra. Tem nutrientes que se desloca muito na terra, né? O nitrogênio, por exemplo, ele é muito volátil, então ele pode ser lixiviado muito rápido. São nutrientes que se desloca muito na terra e com isso ele chega até a raiz da planta através desse deslocamento. O fósforo ele é muito estático, ele tem baixa mobilidade, então ele fica muito parado, ou seja, a planta tem que ir até ele.
Nessa situação, a planta teria que crescer muitas raízes e formar uma teia, tipo teia mesmo de aranha, muito complexa, né, para ter acesso a mais fósforo. A planta não tem essa capacidade, a micorriza tem. Então, quando a micorriza se associa com a planta tem um ganho, né, na capacidade de absorção, na quantidade de absorção de fósforo. E as micorrizas vão ajudar muito a planta na absorção desse tipo de nutriente, né? Uma vez que elas vão crescer, vão acessar regiões que a planta não ia acessar e vai transportar esse nutriente para a planta, alimentando a planta, e a planta vai fornecer nutriente para a micorriza, alimentando aí o fungo micorriza. Possui também funções relacionadas à estruturação do solo. Essa é outra parte importante que a micorriza vai ajudar nessa qualidade do solo. Uma vez que a micorriza cresce como pequenas raízes no solo, né, ajuda na agregação e na estruturação de solo. Além de perfurar, uma vez que essa raiz cresce e morre, né, vai ficar ali um caminho em que ela perfurou o solo. E também, enquanto elas estão firmes, ela ajuda a segurar ali o solo, né, mantendo a sua estrutura. Aumento da tolerância a estresses abióticos e resistência à doença em plantas, né? Então, o fungo também, além de trazer mais nutrientes e melhorar a vida da planta, né? Ele também vai ajudar na resistência contra a doença. Em locais muito secos, que a planta necessita de mais quantidade de água, o fungo também vai ajudar, uma vez que ela vai acessar grandes quantidades de microporos, onde a água fica retida, e transportar essa água para a planta, para alimentar a planta. Então aqui a gente temos um exemplo, né, uma ilustração de uma micorriza. Muitas micorrizas formam esse cogumelo em cima do solo. Então é importante, se no seu solo tem algum tipo de cogumelo, não importa qual seja, não destrua esse cogumelo, né, a menos que você tenha realmente certeza que é necessário você fazer isso. Mas se você encontrar aqueles cogumelos, alguns chamam de chapéu de sapo, já vi gente falando assim, tem o orelho de pau, que não é micorriza, mas também é importante. Então, encontrou algum tipo de cogumelo na terra, não destrua o cogumelo. Algum desses cogumelos, todos são fungo, extremamente positivo na decomposição de matéria orgânica e tudo, e alguns pode ser os fungos micorrizas, que além de ajudar na decomposição da planta, tem essa extrema importância aí de aumentar a quantidade de acesso a nutrientes que as plantas têm através das raízes. E aqui a gente temos uma breve ilustração, né, de como, né, raízes aqui da micorriza está se entrelaçando aqui com as raízes das plantas e fazendo a sua associação, né? Lembrando que alguns penetram a raiz das plantas e outros apenas se enrolam na raiz da planta. Um penetra, fica dentro da raiz, né? Cria a sua ligação lá dentro das raízes, né? Na célula da planta, e alguns apenas em volta da raiz, apenas, né, enrolando nas raízes. Pessoal, vamos dividir esse vídeo aqui em duas partes, para não ficar muito extenso, muito longo. Então, tem esse vídeo agora. Isso aqui é apenas uma parte do conhecimento sobre micorrizas. Dá já para a gente perceber a extrema importância das micorrizas, o quanto necessário é a gente ter um tipo de solo que vai beneficiar essas micorrizas. Nesse caso, a incorporação de matéria orgânica, né, para manter uma temperatura ideal, para fornecer nutrientes. Não ficar aradando o nosso solo, perfurando, aradando, né, revirando o solo, sempre que possível, e evitar. Às vezes a gente precisa plantar algumas coisas, o solo está muito compactado, é necessário realmente fazer uma decompactação do solo. Mas sempre que possível evitar revirar o solo, é importante para a gente não estar destruindo essas micorrizas, né? E ter uma umidade, um pouco de umidade, matéria orgânica e principalmente zero composto químico no seu solo, nada de defensivo agrícola, de pesticida, essas coisas, porque vai afetar aí a quantidade de fungos micorrizas. Lembrando, no próximo vídeo a gente vai
continuar o estudo sobre micorrizas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.